Olá, sou o pastor Jack Pinas, você está aqui no meu canal e hoje nós temos uma mensagem do coração de Deus, aqui no momento profético. Hoje eu quero te ensinar algo muito importante, é algo que vai, sem dúvida nenhuma, produzir um fruto e um fruto que vai gerar muita prosperidade, muita alegria no teu coração. Viver profeticamente faz toda a diferença nesse tempo de grandes desafios e de grandes lutas. Se você ainda não é inscrito, quero convidar você para se inscrever agora. Curte esse conteúdo, né? Deixa um like aí pra gente e também acione o sininho para que você possa receber notificações. E se esse conteúdo for relevante para você, eu quero que você compartilhe no final com alguém que você quer abençoar, tá bom? Se você puder fazer isso daí, com certeza você vai levar essa mensagem mais longe. Hoje nós vamos falar sobre Lázaro. E eu quero falar para você como que Jesus pensa, como que Jesus se comporta, como que Jesus ele estava sempre, antes de qualquer situação, ele já estava produzindo profeticamente um ambiente o qual ele queria estar e queria viver. A Bíblia diz que estava Lázaro enfermo. Lázaro era de Betânia, uma aldeia onde morava ali Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungira os pés do Senhor com bálsamo e enxugou com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Recebeu a notícia e disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Legal? Pois bem, Lázaro estava enfermo, a doença provavelmente era muito séria. A irmã mandou que alguns levassem notícias para Jesus até onde ele estava. E quando chegou a notícia, Jesus, ele disse: olha, essa doença, ela não é para a morte, mas é para a glória de Deus e também para que o Filho seja glorificado através dessa doença. O interessante é falar que Jesus ele não foi ter com Lázaro, ele ficou onde estava. Na verdade, ele ficou vários outros dias ali. E logo depois, então, veio a notícia que Lázaro havia morrido. E quando essa notícia chegou, Jesus ele foi até Betânia, ele se dirigiu até lá, e as irmãs correram até Jesus e disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor poderia ter curado, como o Senhor cura milhares de pessoas, o Senhor poderia ter curado o meu irmão. Meu irmão não teria morrido porque o Senhor ia curar a doença dele. E o Senhor disse para ela, no caso, né, para as duas: se você crê, você verá a glória de Deus. Então, toda aquela situação, Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias, obviamente que já estava num processo de putrefação, e quando entra num processo de putrefação, começa a vir os odores. Tanto que a irmã fala, ele já está com odor, já está fedendo. E aí Jesus, obviamente, né, antes disso, mandou tirar a pedra. Por quê? Porque ele iria não apenas curar um enfermo naquele dia, ele ia ressuscitar um morto de 4 dias. Mas a chave desse episódio aqui, dessa passagem, se encontra no início, quando a irmã de Lázaro mandou avisar Jesus que ele estava muito doente e que essa doença poderia resultar em uma morte. E Jesus, ele já declarou antecipadamente, ele disse: esta doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ou seja, Jesus já liberou uma palavra profética antes do acontecer, ou seja, antes da morte, a respeito de Lázaro. Quer dizer, Jesus já estava determinando o que iria acontecer no futuro. E profetizar, quando nós estamos principalmente cheios da palavra, quando nós temos, né, esse agir do Espírito Santo na nossa vida, nós não lançamos palavras aleatórias, nós não falamos por falar. Quando nós liberamos palavra, nós liberamos aquilo que é pertinente a nós, aquilo que está queimando dentro do nosso coração.
E quando nós liberamos uma palavra, essa palavra tem poder. Tem um texto na Bíblia que diz, o próprio Jesus falou, mas Isaías também disse, Jesus citou Isaías, esse povo me louva com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus, ele declarou, ele determinou, Lázaro não vai morrer. Por quê? Porque Jesus, ele é o doador da vida, ele é a luz do mundo, ele é, sem dúvida nenhuma, a vida de Deus que se manifestou entre nós. E Jesus declarou, não vai morrer. E aqui vai a pergunta, né, que não quer calar. O que você tem falado a respeito das coisas que estão presentes na tua vida? Quando você vê situações presentes na sua vida, dores, dificuldades, desafios, talvez uma situação que você vai ter que enfrentar semana que vem, uma situação que você vai ter que enfrentar mais à tarde, mais à noite ou amanhã, não sei. Como que você tem falado a respeito dessas situações? O que você tem falado a respeito do seu esposo ou da sua esposa, dos seus filhos? O que você tem falado a respeito do teu trabalho, da tua empresa, dos teus relacionamentos? O que você tem falado a respeito da tua própria saúde? Como que você tem liberado palavras a respeito de você mesmo? Esta é a grande questão. Porque Jesus, se você ler o livro de João, inclusive nós acabamos de estudar os 21 capítulos de João, você vai perceber que Jesus sempre liberou palavras de forma preventiva. Ou seja, antes dos fatos, antes de qualquer situação, havia um depósito, havia uma palavra, havia uma profecia que ele liberou a partir do seu coração, da sua fé, de quem ele era. A Bíblia diz que ele é o verbo que se fez carne, ou seja, profeticamente ele já exercia essa autoridade. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que você foi feito imagem e semelhança de um Deus Criador, e que se você estudar ali o livro de Gênesis, inclusive tem aqui na igreja o curso de panorama bíblico, você vai ver no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, que o Senhor sempre disse, haja luz. Está escrito, e disse Deus, haja luz. Ou seja, você está lançando luz ou trevas sobre a tua vida? Você está lançando palavras de bênção ou palavras de maldição? Você está liberando palavras de fé ou palavras aleatoriamente falando que não vai produzir nada, muitas vezes, inclusive, vai produzir coisas contra a tua vida? Não se trata de ser pessimista ou otimista, se trata de estar alinhado com o coração do Senhor. Se trata em estar alinhado, né, com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Alguns dias atrás, eu estava diante de uma situação e as pessoas estavam próximas e o Senhor falou muito forte no meu coração. Jaquenilson, eu sou o suficiente. É isso aí. Ele falou exatamente isso daí. Ele me chama sempre pelo nome. Ele falou assim, eu sou o suficiente. E no meio daquela escassez, no meio daquela dor, eu liberei uma palavra de vitória, liberei uma palavra rema. Eu disse, o Senhor Deus é suficiente. Então, se Ele é suficiente, não vai haver falta de nada. E foi exatamente o que aconteceu. E a partir dessa palavra, Deus tem construído coisas fortes. Por isso, eu quero desafiar você. Quando você estiver diante de dias difíceis, de circunstâncias adversas, eu quero que você, antes de mais nada, antes de abrir a tua boca, antes de falar qualquer coisa, de forma talvez até que intempestiva, eu quero que você se apegue ao que a Bíblia diz, o que a palavra diz, porque assim está escrito. Deuteronômio fala isso, capítulo 3, fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse, Lázaro não vai morrer. E ainda que a tragédia acometeu, ele liberou a palavra, Lázaro, sai para fora, porque aquilo que Deus diz é aquilo que exatamente é, e não aquilo que os seus olhos ou que as circunstâncias estão falando. Fique com a palavra de Deus sempre. Na dúvida, nunca tome uma decisão errada, sempre tome a decisão em ficar do lado da palavra. O que a palavra diz é mais importante do que qualquer outra voz. Eu sou o pastor Jack Pinas, sou pastor da família Vida Nova, estou aqui em Maringá, Paraná, e é uma alegria compartilhar esse momento profético com você. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Também deixe um like aí, por favor, para que eles possam entender que esse conteúdo é relevante. E se você fizer um comentário aí, não importa qual seja, vai ser respondido. E ative aí o sininho, né, para receber a notificação se esse conteúdo
é relevante, porque eu tenho certeza que você vai compartilhar com alguém. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.